Pessoas que perguntam acerca da vida após a morte, né? A vida após a morte é algo real, né? Existe vida após a morte, né? Bom, se morreu, acabou, né? Existe vida após a morte? Será que existe vida após a morte? Olha, a gente tem bases, né? A base bíblica que fala que existe vida após a morte. Quando Jesus Cristo fala que Lázaro estava em um lugar de descanso e o rico estava em um lugar, ele estava lá naquele lugar de sofrimento, não porque ele era rico, mas ele estava lá porque ele foi uma pessoa má, que não pensou no seu próximo, que viu o seu próximo a vida toda sofrendo, precisando de um copo de água, e ele nunca deu um copo de água para o pobre, para o Lázaro. Por isso que ele foi para aquele lugar de sofrimento, porque ele passou a vida toda vendo aquele homem sofrendo e nunca foi ajudar o pobre. Então, existe vida após a morte? Existe ou não? Qual que é a base? A parábola do rico e Lázaro, a gente fala que é parábola. Isso é refutado que não é parábola, porque tem nomes próprios, fala de Moisés e os seus profetas, fala de Abraão, fala de Lázaro, falando de pessoas. Jesus Cristo estava contando algo que aconteceu. A interpretação que sustenta essa ideia que não é parábola é chamada interpretação histórico-gramatical e é do reformador Lutero. Lutero, ele era contra a interpretação histórico-alegórica. Quando você interpreta a Bíblia toda como alegoria, ele interpretava de forma literal, histórico-gramatical. Existe vida após a morte ou não? Qual que é o fundamento? Olha, o fundamento tem Epicuro 300 a.C. Epicuro falou que não existe vida após a morte. Ele é de 300 a.C. Epicuro falou, não existe vida após a morte. 300 a.C. Aí você tem Platão, que acreditava na vida após a morte, que trabalhava com estudos de casos, como se fosse um Freud, né? O Freud, que era um psiquiatra, um psicanalista, e ele tinha exemplos de casos, de acontecimentos que aconteceram. Então o Freud, ele analisava. Aí a gente tem o Epicuro, que não acreditava, em 300 a.C. Ele não acreditava na vida após a morte, nem anjos e demônios, nem vida após a morte, nem céus e inferno, e nem ressurreição. Aí os cristãos, os fariseus, o apóstolo Paulo, que era fariseu, acreditava na vida após a morte. E os saduceus? Os saduceus eram seguidores de Epicuro, que falava que não existia a vida após a morte. Os saduceus eram seguidores de Epicuro, porque eles não acreditavam na vida após a morte. E os fariseus não. Os fariseus acreditavam. Deus escolheu um fariseu, como o apóstolo Paulo, que fala lá em Filipenses 1:23, que morrer é lucro, que é melhor estar com Cristo do que estar no corpo. Porque o apóstolo Paulo era fariseu e acreditava na vida após a morte. E por que ele fala a questão de estar no corpo? Porque a visão do Novo Testamento é tricotomia: corpo, alma, espírito. O Rockman, que é um doutor em teologia, um americano, disse que ele acreditava no ser integral, que espírito e alma não se dividem. E não tem prova bíblica. A Bíblia fala porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e que ela pode ir na divisão da alma e do espírito, mas não está falando que divide. Então, o Rockman não estava ensinando que a alma e o espírito divide. Ele fala no ser integral. Depois da morte, você está integralmente em algum lugar. Ou em um lugar de descanso, ou em um lugar de sofrimento. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Vi debaixo do altar as almas dos que foram decapitados por causa do nome de Jesus. As almas estavam conscientes e clamando por vingança. Então quer dizer, as almas conscientes clamando por vingança, né? Essa é a interpretação, a visão histórico-gramatical, a visão de Lutero, a visão dos pais da igreja, né? Acreditavam em purgatório, a visão dos cristãos reformados. Se você achava que o pessoal da presbiteriana não acredita em céus e inferno, você está enganado, porque eles não são hereges. Eles seguem a Bíblia à risca. Eles levam a ideia que a Bíblia, ela é um livro, eles acreditam que é um livro inerrante. As Escrituras é inerrante. E eles têm provas para isso. Então quer dizer, agora o que vai sobrar? Para quem acredita que não existe céu nem inferno, vai sobrar pessoas hereges, seguidoras de Epicuro, pessoas que têm interpretações de saduceus, que não acreditam na verdade. Essas pessoas que sobram. E aí que está o problema, porque são as pessoas que têm baixa espiritualidade. As pessoas de baixa espiritualidade, as pessoas frias, mortas, são aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte.